noite, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Continuo insistindo em dizer para vocês que a saudade é imensa, imensa. Nós fizemos uma Santa Ceia fantástica, podemos estar pertinho, né, um do outro. Tive o prazer de entregar a ceia pessoalmente a algumas pessoas. Foi muito bom. Nós estamos mostrando que é possível vencer o medo. A fé não vai ser derrotada. Olha, nós temos conversado com muitas pessoas, com nossas lideranças, e a gente está vendo que a igreja continua nesse movimento de obedecer aos governantes, mas nós não podemos perder esse elo com Deus. É muito comum que numa época de pandemia, onde nós estamos dentro de casa, às vezes dá a sensação de que esgota os nossos entretenimentos, parece que nós estamos chegando, né, numa situação caótica, mas eu quero dizer para você que nenhum pensamento vai fazer você entrar nesse clima ruim de circunstância, porque Deus tem um propósito para tudo isso, Deus tem uma resposta para a gente, e se prepara, porque nós estamos começando a aprender a viver de uma forma diferente. Olha só que coisa interessante, a igreja sempre fez um grande trabalho, mas já perceberam que o trabalho da igreja agora está melhor? Porque nós estamos tendo a oportunidade de sair dos nossos templos em busca daqueles que precisam ouvir uma palavra. Nós, através da tecnologia, estamos linkados com você. E hoje eu quero falar especificamente para o nosso povo da Sara Bandeirante. Vocês são um povo herói, vencedores. Nós vamos fazer uma meditação hoje sobre uma passagem no livro de Provérbios. Eu queria chamar a atenção para vocês no seguinte ponto. Olha só que coisa interessante. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente lê Provérbios, de cara a gente percebe que Provérbios é um livro que não trata de uma passagem bíblica. Ele não narra uma história, um acontecimento ou um fato com início, meio e fim. Você sabe o que significa provérbio? A palavra provérbio significa ser como. Assim, Provérbio é um livro que compara a nossa vida com a sabedoria aplicada. O que é isso? Se você lê aquilo que foi escrito, você aplica na tua vida e você tem a receita para você ter uma vida de crescimento, uma vida de paz. O livro de Provérbio, ele é compreendido por paralelismo, ou seja, alguns versículos dão entendimento a outros. Por isso se torna um livro perigoso se você buscar um entendimento de forma superficial. Quando a gente lê Provérbio, a gente precisa, acima de tudo,
ler com atenção, mas precisamos estar ligado com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento da palavra. A palavra de Deus para o homem é loucura. E é o Espírito Santo que faz essa liga, que faz com que você entenda o que realmente a palavra de Deus está querendo dizer para você. Olha, quando a gente lê esse versículo, a gente tem um entendimento muito bom se você lê-lo da forma correta, buscando o Espírito, mas vendo que um versículo está ligado ao outro. Veja bem, no versículo 5, ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você ler só isso, esse versículo 5, ele é um convite para você não fazer nada. Ele é um convite para você não tomar atitude nenhuma. Por quê? Porque veja bem, para eu agir, eu tenho que estar seguro nos meus entendimentos. Afinal de contas, eu sou um ser pensante, né? A gente vai à escola, a gente faz faculdade, então a gente tem, de qualquer forma, uma preparação. Às vezes, eu até tenho que ser ousado. Aliás, às vezes eu devo ser ousado nos meus planejamentos. Eu preciso avançar cada vez mais. Como é que eu não vou confiar em mim? Olha que coisa totalmente paradoxal. Ele fala, não confie no teu entendimento, mas como é que eu vou fazer algo que eu não estou convicto? Ou seja, tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo não vale para nada? Então, o que eu entendo? Eu vou fazer, mas vou fazer de forma insegura, porque esse versículo diz que, por mais que eu faça, estou fadado ao fracasso. Eu vou fazer, mas não vai dar certo mesmo. Então, o que eu faço? Eu transfiro a responsabilidade para Deus. Como é que pode uma igreja, principalmente nós que estamos numa campanha de 2020, onde nós estamos em busca de romper os nossos limites? Como é que eu vou romper o limite se eu me apoiei somente nesse versículo? Não adianta, eu não tenho competência para isso, eu abandono e fico na minha. Agora, lembra que eu falei sobre o paralelismo, que a gente precisa continuar lendo e buscar o entendimento? Se eu fico ainda no versículo 5, eu começo a jogar fora algumas coisas que a Bíblia me ensina. Eu começo a ver alguns versículos sendo contraditos. Por exemplo, em João 10:10 diz que eu vim para que tenham vida em abundância. Mas o versículo 5 de Provérbios 3 me diz que eu não posso me apoiar nesse meu entendimento. É meio complicado. Veja bem, ele até contradiz uma parábola dita por Jesus, que era a parábola dos talentos. Aquele servo que enterrou, né, que teve medo, que não botou a moeda em jogo para que ela tivesse rendimento. Aquilo ali é uma parábola que nos ensina profundamente o quanto nós temos que estar atento e agir com prudência.
Agora vamos pegar o versículo 6 e encaixar logo após o versículo 5. O versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa sensacional. Olha só. Igual ao anterior, ele fala de Deus colocando Deus em primeiro lugar. Tá lá, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ok? Aí, ó, ele já te dá um ânimo. Ele fala assim para você: reconheça-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele fala para você: se mexe, cara. Se mexe, mas se mexe em Deus. Ele fala assim: toma uma atitude, se desafie, mas se desafie em Deus. Mais à frente a gente pode entender que a gente precisa o tempo todo estar em busca da orientação de Deus. E ele fala que quando nós tivermos que buscar uma vereda, ele a endireitará. Eu pergunto a você, você sabe o que significa vereda? Olha, vereda significa um caminho secundário pelo qual se chega mais rápido a um lugar. Vereda pode ser considerado também um atalho. Então ele diz, olha, reconhece em todo o caminho. Quando nós temos que ir a algum lugar, nós temos um caminho, que é aquele caminho que nós buscamos diante de Deus. Mas em algum momento, você precisa pegar um atalho. Sabe por quê? Porque ninguém é de ferro. A nossa jornada, seja ela secular, seja ela ministerial, seja com os nossos relacionamentos, seja no nosso relacionamento dentro de casa, seja criar filho, nosso caminho não é fácil. E a gente não nasceu para ser super-herói. Meu irmão, é preciso que você entenda isso. Muitas das vezes, a gente vê pessoas fantásticas, pessoas que têm uma unção, desistirem, buscam um atalho e nesse atalho elas ficam perdidas. E o que nós precisamos fazer? Nós líderes, nós pastores, e é esse objetivo que essa palavra precisa tocar em você, é com esse objetivo. Se em algum momento você precisou parar porque você não suportou, não se preocupa não. Deus vai endireitar essa vereda, esse caminho, esse atalho que você foi buscar. Se você nesse momento, o momento em que nós estamos em casa, o momento que nós estamos reclusos, você por acaso precisou buscar algum caminho, não se puna, não se doa com isso. Faz parte, isso está em Provérbios. Você não é o único. Você precisa retomar a tua caminhada, você precisa continuar, orar a Deus que Deus vai endireitar essa vereda. Deus vai fazer com que você chegue lá. Se você não suportou o caminho, não se puna, não se culpe. Olha, clama para os céus, pede a Deus, Deus, me fortalece, não me deixa parar. Esses pensamentos que estão vindo, Deus, tira, joga isso para longe. Vamos continuar conectados, nós precisamos disso. Essa está sendo uma prova, um teste
E nós temos certeza que aqueles que permanecem, aqueles que estão confiantes em Deus, vão atravessar, nós vamos chegar lá, nós estamos atravessando um deserto, mas esse deserto não vai durar 40 anos, esse deserto é temporário, sabe por quê? Porque você não está murmurando, porque você está crendo, você está confiando, e você vai atravessar e chegar lá do outro lado e falar: Deus endireitou as minhas veredas. Olha, é muito importante a gente ter o seguinte entendimento: os teus pensamentos, eles vão te trair a qualquer momento. Os teus pensamentos vão te jogar para baixo. Mas se você não reagir, você vai ficar contaminado. Você pode, sobretudo, perder a fé. E isso é o que nós não vamos deixar acontecer. Sabe por quê? Eu estou falando para Sara Bandeirantes. Se você não é da nossa igreja, se você está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo agora, não se preocupe. Mas se você também quiser participar desse nosso time, será muito bem-vindo. Estrada dos Bandeirantes, 3.736. Nós temos competência, capacidade, garra, força, dinamismo e vontade de ajudar aqueles que precisam. Nós continuamos ligados nas nossas células, no nosso PVI, nos nossos discipulados, nos nossos cultos online. Nós temos o nosso canal Sara Bandeirantes. Você não está sozinho, você não está desamparado. Não deixa isso bater em você como se isso fosse aquilo que te levaria para o fundo do poço. Não se sinta o pior dos piores. Se alguém disse para você que você não é isso tudo, joga isso fora. Vamos lá, vamos para uma nova caminhada. Eu queria rapidamente pegar 2 exemplos de pessoas altamente iluminadas por Deus, que seguiam o caminho de Deus, mas em algum momento elas tiveram que buscar uma saída, um atalho, porque não suportaram o peso. E isso é muito comum. Quer ver? Os dois você conhece, mas vamos refletir rapidamente sobre Elias. Elias chegou num ponto do deserto que ele precisava atravessar e ele não tinha mais força, não tinha comida, não tinha água, e aparece um anjo, dá a ele um alimento, dá a ele uma bebida, e Elias atravessa um deserto por 40 dias e 40 noites. Sabe o que aconteceu lá na frente? Se reclusou numa caverna. Olha a vereda. Aquele profeta que estava totalmente no caminho, atravessou um deserto de 40 dias e 40 noites, sem comer mais nada. A última refeição foi aquela que ele fez lá atrás quando ele viu o anjo. Era um cara que tinha que chegar pleno, forte e encarar o seu desafio. Mas ele vai para uma caverna e a Bíblia quase que classifica como uma depressão. Ele entra num momento de paralisação total e vai murmurar com o Senhor. Vamos falar de um outro personagem. Esse então eu sou fã, amo de paixão, Pedro. Sabe quem era Pedro quando caminhava com Cristo? Ele era um dos líderes, se não o principal líder de todos os apóstolos de Cristo. Pedro era uma espécie de segurança, porque como Cristo era um líder espiritual, ele andava com segurança. E Pedro era porta-voz. Ou seja, Pedro era o cara, era aquele
que Jesus disse que a igreja estaria fundamentada sobre ele, sobre a rocha. E sabe o que esse elemento tão grandioso fez? Negou Cristo. Sabe o que é isso, meu irmão? Vereda. Não suportou. Esse mês nós estamos numa campanha fantástica chamada Vitória na Cruz. Sabe aonde Pedro deu a volta? Na cruz. Quando Cristo foi crucificado, Pedro tomou aquela cruz e necessariamente deu continuidade àquilo que precisava ser feito. Embora ele tenha buscado uma vereda, embora ele tenha negado, embora ele não tenha suportado o peso, mas ele deu a volta por cima. E olha o que Pedro fez. Primeiro, ele liderou a escolha de Matias. Matias foi quem substituiu Judas. Os apóstolos precisavam ser completo aquele time de 12. E quem liderou essa escolha foi Pedro. Não para por aí não. Ó. Pedro se tornou o maior pregador de Pentecostes em diante. Vocês sabem que Pedro curou, Pedro converteu milhares de pessoas, ele realizou grandes milagres no início da Igreja de Cristo. E olha que desafio, que brilhantismo de Pedro. Foi Pedro que levou os evangelhos aos samaritanos. Você está vendo? Olha o que é a grandeza de Deus. Quando lá em Provérbios ele fala que reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, é esse exemplo que a gente precisa ter. É esse exemplo que a gente precisa guardar para a gente. Assim como Pedro não suportou, assim como Elias não suportou, assim como Moisés também pensou em desistir. Meu irmão, por que com você vai ser diferente? Vamos levantar, vamos dar a volta por cima, vamos continuar junto, vamos continuar falando sobre a palavra de Deus, vamos continuar conectados. Venha até nós, nos ligue, procure seus irmãos. Essa igreja é uma igreja que dá a volta por cima. Essa igreja está aqui para abraçar você. E nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e do nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos ver as tuas veredas sendo endireitadas. Porque você é filho de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. E quando você toma as atitudes, como diz o 5 e o 6 juntos, você vai romper limites, você vai chegar onde você não esperava de chegar. Você vai chegar em glória, você vai chegar com sucesso, porque você tem um Deus que te cobre, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que derrama sobre a tua vida milhares de bênçãos, bênçãos e bênçãos. Se você ainda está amarrado lá atrás, ou se você ainda tem alguma dúvida presente de que essa vereda que você precisou tomar é motivo de vergonha, eu quero te convidar a jogar isso agora no mar do esquecimento. Nós vamos orar para que você tenha um espírito de força, para que você tenha uma unção dobrada para poder continuar o teu caminho. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu és o nosso único e verdadeiro Deus.
Pai, faça cumprir a tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, nós confiamos em ti, Pai. Nós sabemos que a fé vencerá o medo. Pai, nós estamos cobertos pelo sangue do teu Filho. Nós estamos blindados, Deus, que nenhum mal, que nenhum vírus, que nenhuma peste, que nenhuma doença alcance o teu povo. Pai, atua agora na mente desses cientistas, desses médicos. Pai, revela uma vacina, um remédio. Pai, que o Senhor possa fazer com que o tempo seja acelerado nessa cura. Que nós queremos, Deus, ver a tua igreja de novo reunida na tua casa. Senhor, derrama uma bênção sobrenatural sobre a vida daqueles que por algum momento acham que não são merecedores. Derrama uma bênção sobre aqueles que por acaso possam ter algum tipo de vergonha por ter te traído. Deus, tu conhece o coração de cada um de nós. Toca, Pai, toca, faça com que nós continuamos sendo movido pelo Espírito Santo e que a tua graça, a tua bênção desça sobre todos nós. Eu abençoo você, meu irmão Sara Bandeirantes, que o meu abraço, nós somos uma igreja acostumada a abraçar, né? Mas que você sinta esse abraço desse seu pastor, que ama vocês. Amém? Vão em paz, boa semana, que vocês tenham aí uma semana, uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Vão em paz. Boa noite.